Então, eu acho que quando a gente planeja mudanças, tem que ser planejada, tem que ter um objetivo, tem que ter algo do tipo, cara, essa mudança, o que vai gerar, o que pretendemos fazer no próximo passo, né? E cai um pouco daquela teoria que a gente sempre prega na JUSC, e foi uma teoria que eu me apaixonei realmente, de não acreditar em grandes mudanças, e realmente acreditar em pequenas mudanças, né? Começamos uma nova live aqui no Mestre GP ao Cubo, o Streaming na Gestão, dentro da nossa pauta, né, do mês de agosto, aqui falando sobre gestão da mudança, tema importante aí, né, o que mais a gente fala hoje em dia é sobre mudança, né, esse mundo todo em transformação, né, ainda maior que a gente vive hoje, então é um tema importante para quem lidera equipe, para quem precisa fazer uma transformação dentro da sua organização, do seu time. É um tema fundamental e, bom, a gente está trazendo esse tema aqui para vocês, esse conteúdo, para apoiá-los aí, para que vocês possam ter inspiração, insights, para também aplicar esse processo aí na organização que vocês estão atuando, né? Lembrando que todas as lives do mês de agosto, a gente está com a Silvia Machado, da agência JUSC, fazendo toda a mediação das conversas, né? E a cada quarta-feira do mês de agosto aqui ela traz um convidado, uma convidada. Hoje a gente vai ter o Marcelo, que daqui a pouco ele vai se apresentar aqui para vocês, tá bom? Mas antes da gente começar aqui a nossa conversa de hoje, a gente vai apresentar aqui os nossos parceiros, né? Como vocês já sabem, empresas que estão com a gente aqui no Mestre GP ao Cubo, que nos apoiam, que façam que a gente possa gerar esses conhecimentos aqui, esses conteúdos de maneira aberta e gratuita para todos vocês, tá bom? Então a gente vai passar aqui agora os vídeos dos nossos parceiros e daqui a pouco a gente volta aí para, de fato, começar a nossa conversa, tá bom, gente? Esperem aí, 30 segundinhos a gente volta e já começa a nossa conversa. Até daqui a pouco. Este é o Oliver. Na sua agência, todos sabem que para manter a produtividade e os lucros, é preciso se organizar do início ao fim do processo. Por isso, Oliver escolheu o sistema Job One, onde podemos analisar com dados a relação com os clientes, fazer a gestão financeira dos projetos e otimizar a operação da agência. Voltamos agora para realmente começar a nossa conversa. A Silvia vai falar com vocês, mas assim, a pauta de hoje é o líder na gestão de mudanças, como fazer acontecer. E aí, como eu falei para vocês, a gente vai ter a Silvia em todas as conversas do mês de agosto, e aí hoje ela vai ter aqui o Marcelo, que é Agile Lead também lá na agência JUSC, e eu já peço para que eles se juntem aqui na nossa live. Agradeço muito aí, Silvia, sempre pela parceria, né? A gente já renovou nossa parceria, assim, dá spoilers aí para mais coisas, né? Então, a Silvia continuará com a gente em setembro com outras coisas muito legais. E, lógico, aí agradecendo ao Marcelo por ter aceito o convite da Silvia, de estar com a gente aqui, compartilhando
um pouco do que ele sabe, um pouco do que ele vive dentro da Jusce com a nossa rede. Obrigado, Marcelo, e ótima conversa aí para vocês, gente. Obrigada, Ramon. Boa noite, pessoal. Estou aqui novamente. Né? Eu sou a Silvia Machado, eu sou diretora de produtos aqui na Jusce. Podemos ter gente nova aqui, então vou me apresentar super rapidinho, né? Contar um pouquinho aqui da minha história. Eu sou mineira, para quem ainda não percebeu no meu oi, que normalmente as pessoas percebem no oi, né? Sou de BH. Eu falo que eu sou uma publicitária que ama produtos digitais. Eu atuei com publicidade por mais de 10 anos, né? E fiz uma migração de carreira para a área de produtos, né? Hoje eu gerencio esse time aí maravilhoso da Jusce, de produtos de mais de 100 profissionais incríveis, super satisfeita, feliz com o time. E vamos embora aí para mais um papo. E para o papo de hoje eu convidei o Marcelo Terada, que é meu braço direito, esquerdo, as duas pernas, enfim, né? Que é um cara incrível que está transformando a Jusce inteirinha. Enfim, então vou pedir para a Márcia apresenta aí para o pessoal. Boa noite, pessoal. Fazer uma apresentação bem rápida, né? Me chamo, obviamente, Marcelo Terada. Nasci e sou de São Paulo mesmo. Tenho, hoje, atualmente, 32 anos. A minha carreira inteira sempre foi em TI, assim, né? Eu fiz ciência da computação, fui desenvolvedor durante muito tempo. E desenvolvi aquelas maquininhas de meio de pagamento, né? Então, várias pessoas me perguntavam, dá para passar um cartão aí meu? Eu falei, não dá, a gente tem uma série de seguranças aqui, né? Até que esse bicho da agilidade já estava em mim, mas ele não estava aflorado, né? Quando a gente faz software, a gente tem várias práticas, né, de qualidade, de processos, só que a agilidade mesmo veio com o decorrer do tempo, obviamente fazendo toda a trilha de Scrum Master, migrando para agilidade, conhecendo Kanban, métricas, portfólio, OKRs, então tudo isso que facilitou a minha vida e abriu meus olhos para muitas coisas diferentes. E atualmente hoje eu estou na Jusce como Agile Lead. A gente tem esse pequeno desafio, né, desse mundo de agência, em como a agilidade pode ajudar, né, nesse contexto doido e dinâmico e nada previsível, né? Mas é um pouquinho da minha história que eu tenho, alguns desafios que a gente tem para frente. Tento ajudar se no possível. Ela vem às vezes com uns pedidos aí, você fala, nossa senhora, o que será que ela está imaginando fazer? Mas cada WhatsApp é um mini infarto, mas é muito legal. E vamos que vamos, o desafio está aí, isso que nos motiva, né? Valeu demais, Mar. Não falou nenhuma mentira, tenho que confessar. Bom, primeiro eu vou começar aqui, vou só contextualizar um pouco, né? A gente está falando sobre gestão da mudança no mês de agosto, né? A gente está aqui na segunda live. Vou trazer só recapitular um pouquinho o que a gente falou, né, na semana passada. A gente falou muito sobre o momento certo, né, de gerir mudança. Então a gente falou muito do porquê mudar, exemplos de empresas que estão mudando para seguir uma trend, da motivação específica para mudar, né? A gente falou um pouquinho de propósito, um pouquinho de problema versus soluções e tal, lá junto com a Marcela Ripp, foi um papo super legal. E aí, para o dia de hoje, né, igual o Ramon, né, apresentou, a gente vai falar sobre o líder na gestão de mudança, né, como fazer acontecer, né. E falando de liderança, assim, de forma geral, né, eu vou trazer aqui o primeiro assunto bem direto ao ponto, né, quando a gente fala do papel da liderança na mudança. Então, assim, a gente vê muitos cenários em que o time está insatisfeito, o time quer mudar, né, nem tá com medo mais, eu tô afim de mudar. Porque a gente também falou sobre como mudança pode gerar medo, um desconforto e tal, né? Ou seja, não tem nenhuma resistência para mudança, mas o líder não compra a ideia, né? Enfim, e às vezes outros cenários também, né? Às vezes o time está mudando, né? O time está fazendo pequenas mudanças, assim, pequenos ganhos de valor, pequenas, né, ajustes ali para chegar num propósito, para resolver um problema e tudo, mas
chega num certo momento que o time não consegue dar continuidade àquilo ali, porque o líder não comprou ideia, não está engajado, não acredita, está com preguiça, enfim, está sentindo medo, porque né, eu falo muito isso na JUST, inclusive o Terado já me vai falando, eu falo, gente, líder não importa a cadeira, assim, CEO, CMO, diretor, é ser humano igual, né? Enfim, então, às vezes também tá com medo e tal. Então, queria fazer essa provocação, assim, pro Terada, né? Dá para mudar se o líder não comprar a ideia? Fala aí, Marcelo. É uma pergunta bem capciosa, né? Já começando, já com fogo no parquinho, como a gente fala, né? Exatamente. Mas eu acho que, como eu vi muita dessa resposta, eu vou até usar esse jargão, depende, né? Eu acho que tudo depende do engajamento, tudo depende da forma como é apresentado, e mudança sempre gera atrito, sempre gera restrição, sempre gera aquele sentimento de, nossa, pra que mudar, né? A gente sempre ouve, né? Aquele time que tá ganhando se mexe ou não se mexe, né? Então, eu acho que quando a gente planeja mudanças, tem que ser planejada, tem que ter um objetivo, tem que ter algo do tipo, cara, essa mudança, o que vai gerar, o que pretendemos fazer no próximo passo, né? E cai um pouco daquela teoria que a gente sempre prega na JUST, e foi uma teoria que eu me apaixonei realmente, de não acreditar em grandes mudanças, e realmente acreditar em pequenas mudanças, né? Porque é gostoso, assim, você fazer uma grande mudança, de você chegar lá e derrubar tudo, falar assim, não, isso aqui não presta, vamos começar do zero, né? Só que, qual é a consequência disso, né? Quanto tempo o time vai voltar a trabalhar da maneira da liderança? Então, eu me pondo no papel de um líder, sei lá, de um gerente, assim, e falar, cara, meio que parece que tudo que ele fez estava errado. E não é bem assim, né? A gente sabe que não é assim. Porque se tivesse errado, o cara não estaria mais lá, a empresa não estaria onde estaria, né? Sim, temos que tomar cuidado com chegar no status quo e ter atenção de, cara, estamos sendo ameaçados, não estamos sendo ameaçados. Eu acho que precisa ter esse alerta, sim, mas eu acho que tudo depende da forma como é feito, né? E, obviamente, que a liderança vai ser mais restritiva, sim, porque tem muita coisa envolvida, tem jogo político envolvido, e todo mundo sabe com relação a isso, né? Que mexer nos cargos é complicado, né? Quando a gente fala. Então, que tem uma máxima do Kanban, né, nos seus princípios, que é realmente respeitar os cargos e papéis existentes, né, na empresa. Tudo isso para você diminuir essa fricção, né? Mas eu concordo que precisa ser feito um trabalho, tipo, tanto na liderança quanto no pessoal que está abaixo da liderança, né, e fazer como se fosse um sanduíche, assim, né? Mas, realmente, gastar energia com a liderança, acho que vale a pena. Mas eu acho que pode ter momentos que, cara, não se encaixa mesmo. A pessoa não se encaixa nesse perfil de agilidade, ou nesse perfil que a gente está moldando, e tá tudo bem, assim. Para mim tá ok. Não tem problema. Porque eu acredito que vai ter áreas na empresa que vai continuar como que tá. Que a gente não sabe como vai ser, e trabalhar como tá, está ok, né? Então, acho que tudo é questão de se adaptar, entender o cenário, e é que a gente tem que falar, né? Esse contexto, né? Se, putz, será que esse tipo de liderança serve para esse ponto tático que precisa a empresa? Sim ou não? Tá, se não, qual seria? Trocar? Remodelar? Né? Acho que tudo depende muito de como isso vai evoluir, né? E se vale a pena. Você falando, Mar, eu pensei numa coisa aqui, a relação de transparência do líder com o seu time, e às vezes o líder não é que ele não quer mudar, tem alguns pontos que ele não pode mudar por N fatores, X, Y, Z, beleza. Até que ponto você acha que o líder, ele tem que abrir o jogo 100% para o time do que tá rolando, assim? Ou às vezes, porque eu tenho uma sensação que às vezes líderes optam por ir num caminho de não vou contar, não vou abrir tudo e vou assumir a fama aqui que sou eu que não tô afim, né? Tô até fugindo um pouco aqui, você vai contando, eu vou tendo ideias, né? Mas, enfim, dentro de um processo de mudança, qual é o papel da transparência? Acho que essa é a pergunta que eu
que eu quero fazer, assim, né? Eu, por exemplo, né, gente, quem tá no meu time sabe, eu falo demais, falo mais que eu devia, falo tudo, entendeu? Meto os loucos, assim, na call, falo, não era pra falar, falei, enfim, prefiro, assim, às vezes, né, avacalho alguma coisa por conta disso? Sim, né, mas eu acredito que na maioria das vezes eu sou bem sucedida sendo assim, enfim, mas o que você acha, Terada, assim, qual o papel da transparência na gestão da mudança, vamos dizer assim? A gente volta naquele tema de ambiente seguro, né? Eu acho que não existe um ambiente seguro se não tem transparência. A transparência dá medo, né? Se a gente for pensar bem. Porque a gente fica exposto, expõe algumas coisas, e a gente sabe que a gente toma muito cuidado, né? Que a agilidade não tá ali para apontar o dedo de, cara, você errou, o erro existe, e que tal, o que iremos fazer? Por que aconteceu esse erro, né? Entender a causa raiz, né? Ser pragmático nisso, né? Mas eu entendo que sem transparência fica muito difícil, realmente, de fato, né? Eu acho que eu imagino, fazendo uma metáfora, é meio que você vai no médico, sei lá, você torceu o pé, o médico fala, onde está doendo? Você fala só a mão, ou algo do tipo, vai dificultar demais, né? A gente não está falando realmente a causa do problema, né? Então, não tem como a gente fazer algo efetivo se não tem transparência, se não tem esse objetivo claro, né? Porque a gente vai começar a ser meio que a gente odeia, né? Que é o desperdício, né? A gente vai começar a fazer várias ações, se não for transparente, a gente não vai entender, vai ficar uma confusão, não vai gerar resultado, aí que a resistência vai gerar vai ser muito maior com relação a isso tudo. E eu vi algumas coisas e realmente eu concordo com esse pensamento, né? Que tem hoje... Porque hoje consultoria tem crescido, né? O serviço. Eu acho errado quando a diretoria não se compromete, né? Com realmente a tomada de estratégia com relação a isso. O porquê disso? Porque é muito mais fácil botar a culpa se não der certo numa consultoria do que vir pro diretor. Que geralmente tem empresas aí que têm salários astronômicos. E o cara não vai querer perder isso, né? Quanto tempo o cara batalhou para conseguir isso? Então, tá, aí você me fala, e aí, o que fazer, né? Realmente é uma questão a ser descoberta, né? Acho que existem meios, existem propostas, e quanto melhor for estruturada essa parte, eu acho que tem chance de dar mais certo, assim. Não é garantido, né? Novamente, não é garantido. A agilidade não resolve todos os problemas, ele resolve parte. E ele é um meio para resolver isso, para a gente chegar no resultado que a gente quer, né? Então, eu acho que transparência, assim, é essencial, assim, não tem como a gente trabalhar com agilidade se a gente não construir esse ambiente, não conseguir entender e como, né, fazer o como construir esse ambiente, né, acho que é a resposta disso tudo. Boa. Não, concordo também. A gente falou aqui um pouquinho no início, você já falou umas 2 vezes aí sobre adaptação a contexto, tá? E aí eu queria, para a gente entrar mais profundamente nesse tema, eu queria contar um caso aqui, que é um caso muito curioso, que é o famoso mundo dá voltas, né? Pelo fato de eu estar em produtos digitais, estar tão ligado à agilidade hoje, é o caso, o mundo dá voltas mesmo, né? Eu, há 1000 anos atrás, eu entrei numa agência nova, né? E assim que eu entrei, e assim, eu era atendimento publicitário, tradiça, né? Tipo assim, para começar, eu imprimia tudo. Para mim não dá para trabalhar se eu não imprimisse o briefing. Era como se eu não soubesse ler na tela. Sabe assim, eu era essa pessoa. Aí, beleza. Aí entrei numa agência nova, que já era uma agência de digital e tudo. E logo de cara, o dono chegou para mim e falou, eu contratei uma consultoria, um Scrum Master, ele está treinando todo mundo aqui do time, vai fazer uns treinamentos, alguns alinhamentos, e a agência vai passar a rodar com o Scrum. Né? Aí eu fui lá, beleza, fiz os primeiros treinamentos, só que o consultor, ele não perguntou nada, assim, ele já chegou dando treinamento by the book, assim, scrum.org, pam. Aí eu assisti aquele treinamento e eu, polêmica como sempre, fui no dono e falei, então não vai funcionar. Só que eu não tinha muito argumento, assim, eu não sabia exatamente por que não vai funcionar, mas eu só sabia o seguinte, falei, cara, aí ele falou, mas por que não vai funcionar? Porque eu falei, não existe você pegar qualquer
metodologia, qualquer processo pronto, eu queria saber, eu queria ter falado, a gente precisa se adaptar a contextos, mas eu não tinha essa fala na época. Aí eu só falei assim, não tem como você pegar essa caixinha quadrada, né, e encaixar aqui desse jeito, sem mudar nada, sem aparar nada. Não, mas vai ser assim. Falei, perfeitamente, estou aqui, não quero ser chata não, mas já estou aqui com a minha pipoca, porque vai dar errado. Estou logo avisando, vai dar errado, tem certeza e tal. Não deu outro. O que aconteceu? Como o cara ele passou tudo muito by the book, né? Para quem é de agência, a galera da criação, por exemplo, chegava para mim e falava assim, Sil, eu era tipo uma gerente geral ali da agência. Chegaram para mim e falaram assim, Sil, então, como que nós vamos fazer? Porque a gente fez, né, a planning, a gente se planejou totalmente aqui para sprint, mas depois entrou mais 20 coisas, e agora eu quero saber o que vai sair. Gente, quem é de agência pode rir, porque é isso mesmo, assim. Né? É tipo assim, não vai sair nada. Você enfia tudo aí dentro do mesmo bolo e você entrega na mesma data. Né? Eu tô exagerando, né, gente? Eu sei que, né, tem processos também que são respeitados e tal. E aí a galera começou a me perguntar, e eu falava, não, mas não vai sair nada. Você se planejou para entregar, sei lá, 20 peças, entrou mais 15 e agora você se replaneja para entregar 35. Era tipo isso, enfim. Então eu dei um exemplo do que rolou para não começar a dar problema, assim. Enfim, e aí em menos de um mês, a gente pegou o Scrum by the Book, jogamos fora. Implementamos uma gestão visual ali, através do Kanban, mantemos algumas cerimônias. A gente, inclusive, na época, a gente nem falava que a gente trabalhava com agilidade, porque a gente adaptou tanto que a gente não se sentia no direito, inclusive, assim, né, de falar que trabalha. Mas foi super legal e passou a funcionar. E eu sei que essa agência, ela ainda existe e ela roda até hoje dessa forma, né? Enfim. Então, contei esse caso todo. Aí eu falei que o mundo dá voltas, porque é curioso, porque logo eu que falei que não ia funcionar a agilidade, né? Agora tenho aqui, trabalho com um time aí de 25 agilistas e tal, super interessada no assunto, tal, e acredito demais. Então, Mar, você já passou por casos assim, né, onde existia a vontade da mudança, buscou-se soluções, né, para mudar, mas não teve nenhuma adaptação de contexto, né, e aí não rolou, né? Ou casos parecidos, ou então falar um pouco sobre o que você acha desse cenário específico, né? Quem nunca, né? Quem nunca, né? Como eu trabalhei muito tempo numa empresa de software, e era uma empresa super familiar, assim, as pessoas se comunicavam, eram amigas mesmo, assim, que se conheciam, conhecia o que o outro fazia de final de semana, conhecia o que gostava, tinha aquele senso de confiança, né? Só que a gente tinha projetos longos, né? A gente tinha entregas longas que nem sempre acarretavam o valor no final, assim. Então, tinham projetos que a gente planejava começar em janeiro, se iniciava em março por falta de documentação, falta de especificação, falta de confirmação do cliente, começava já atrasado, com a data já prevista para início e prevista para entrega, né? E se estendia até o final, né? Então, algo do tipo que, cara, e aí, né? O que a gente faz com relação a isso? E tivemos N problemas com isso. Só que a gente adotou, né, fazer aquela anarquia, né, de criar o Scrum. Nossa, fizemos um treinamento de Lego. Foi muito bacana, assim, porque funcionou mesmo, né? A gente conseguiu se organizar, a gente conseguiu mostrar entregas. Então a gente falou assim, cara, estamos indo muito bem, né? A gente tinha papel definido, a gente tinha backlog, a gente tinha priorização, tínhamos sprints planejados. Aí, que você falou. E as demandas que entravam no meio, né? Putz, bug não faz assim, olha, bug vai entrar daqui 2 semanas. Não, bug aparece. E aí você fala, e aí, o que você faz, né? Putz, não mexe na sprint, porque já estamos... Enfim, todo aquele problema que todo mundo já conhece, que já lidou com a agilidade, utilizando Scrum, né? Que é uma das coisas que acontece. Mas... E a gente começou a rodar bem, começamos a entregar, só que a gente bateu a cara lá na frente. E o cara que vendia não viu valor nenhum. Eu falei assim, cara, não tô entendendo que vocês estão entregando um pouquinho e vai entregar tudo de uma vez, né?
A gente falou, putz, e aí subiu e falou assim, galera, desencana, porque vocês estão fazendo muita reunião, muitas deles, para mim, não sei por que vocês fazem essas reuniões, não sei por que vocês fazem retrospectiva, não sei por que vocês fazem planning. Só que a gente estava fazendo certo, a gente estava no caminho certo, tanto que morreu mesmo a iniciativa, mas as práticas continuaram, então as deles continuaram, a organização de quadro, de tarefas continuou, né, a gente conseguiu ter uma visualização melhor, então não foi de todo ruim. Só que a gente não conseguiu, foi aquele sentimento que a gente não conseguiu aproveitar ele 100%, né? E faltou um a mais, assim, né? Que é uma coisa que a gente fala na agilidade, tá? Legal, vocês querem mudar, mas e quem tá patrocinando, né? Pra quem a gente tem que mostrar isso? Quem vai ser o cara que vai defender isso, né? Faltou isso. E no tanto que depois entrou consultoria lá para resolver todo esse problema, eles fizeram já um assessment melhor, já fizeram um estudo de onde estavam os problemas, tal, e seguiu, né, dessa maneira. Até hoje eles estão nessa pegada, nessa caminhada, né, de transformação, mas realmente quando a gente faz o by the book mesmo, tem coisas que não vão encaixar, né, e a gente tem que entender isso. Por isso que eu não sei se é sorte ou não, ou se é uma coisa de mercado, que a gente vê muito hoje gente procurando sobre Kanban mesmo, né? Explicando assim, nossa, mas por que a adesão do Kanban tá crescendo, né? Com relação ao Scrum, sendo que o Scrum é famoso, é o mais utilizado ainda, todo mundo sabe disso. É porque realmente tem coisas que eles não estão conseguindo entender como o Scrum se encaixa, né? Como ele evolui, né? Com relação para esse cenário. Para software, assim, o Scrum já se mostrou que é muito bom mesmo. É muito efetivo, ele é prescritivo, ele é simples de entender, difícil de executar, porque por N motivos, como toda agilidade né? Então, eu acho que da visão total, assim, que mudando um exemplo, né, de vida, acho que esse é o maior exemplo que eu vi, assim, que realmente contexto é muito importante, assim, né? E quando a gente também fala de métricas também, o contexto é muito importante nas métricas também, né? Que métricas podem ser usadas por bem e por mal, né? A gente pode usar, assim, aquele time tá indo melhor que esse, que o lead time tá menor. Assim, ok, mas qual que é a entrega desse time, qual que é a entrega do outro time? Faz sentido comparar os dois times? Faz sentido ver a capacidade de tamanho? Faz sentido comparar a senioridade? Então, entra um monte de fatores, né? Então, quando a gente fala de complexidade, tem muitos fatores envolvidos, a gente tem muitas variáveis envolvidas. Então, fica muito difícil, né, de não colocar contexto. Eu acho que é um dos maiores perigos da agilidade, falar bem a verdade, é não analisar o contexto, assim, é muito perigoso na minha visão. Eu queria comentar duas coisas aqui, sempre nesse sentido aí da provocação. Você acha que as grandes companhias, aí eu estou falando de empresas globais, muito gigantes mesmo, eu imagino, assim, o tanto de área que tem dentro de uma companhia, né, com contextos completamente diferentes. Você acha que as grandes companhias têm mais dificuldade de se transformar porque tem muitos contextos diferentes para serem adaptados? E ainda assim manter uma unidade que eu quero dizer assim, tudo dentro do guarda-chuva do mesmo propósito ali, né? Porque eu fico pensando numa companhia gigante mesmo, que tem sei lá, trabalho de base, trabalho de tecnologia, né, atendimento, enfim, tem uma série de especialidades, vamos dizer assim, cada uma com um contexto completamente diferente. E aí ela quer mudar. Mas para mudar, nossa, tem que adaptar, tem que adaptar esse contexto aqui, a esse contexto aqui, a esse contexto aqui, mas eles têm que ir para o mesmo caminho, no final das contas. Você acha que é mais difícil, ou por ser essas empresas muito gigantes, acaba ficando, tipo, mais fácil, assim, sei lá, tem mais recurso para comunicar, enfim, tem investimento, não sei. Essa é uma boa pergunta, né? Que eu acho que envolve duas coisas, né? Quanto maior a empresa, mais difícil é. Pelo tamanho, pelo número de interações que tem entre as pessoas, pela cultura que já existe, né? Porque mudar a cultura não é fácil, né? A gente sabe muito bem. E muita gente fala, né? Acho que dá para pegar essa analogia, mudar um transatlântico de direção é muito mais difícil que mudar um caiaque, né? Então, você precisa de muito mais coisas concentradas, você precisa de ter algo mais estruturado ainda para algumas coisas.
Então, uns movimentos que eu vejo que muita empresa tem feito e tem funcionado, por exemplo, a Cielo. Eles criaram várias startups dentro deles, né? Porque eles tinham iniciativas que aquilo coligava com alguma coisa e aqui acabou virando uma marca. Ah, essa daqui é para outra coisa, acabou virando uma marca. Então, criam como se fossem incubadoras, né, dentro da empresa, com um propósito de inovação. E essas inovações vão crescendo e vão criando outras empresas. Porque realmente, eu acho que em termos de esforço e tempo, né, acho que seria muito longo realmente transformar a empresa inteira, né, algo do tipo, vamos mudar a empresa inteira, né. A gente vê hoje muitos bancos fazendo propaganda com relação a isso, e de vendendo a cultura deles, né, falar assim, olha, a gente é moderno, né, porque eu fico imaginando se essa movimentação ia ocorrer se não tivesse surgido esses bancos digitais, né? Será que essas provocações iriam ocorrer, né? Ou será que o Itaú ou o Bradesco, Santander ia continuar na mesma, né? Se não, porque foi uma ameaça, né? Então, quando eu vejo esse tipo de tamanho, para mim, quanto maior o tamanho, mais complicado é. É internacional, mais complicado é ainda, né? A gente tem exemplos com relação a isso. Porque ainda mais quando algo do tipo, quem toma uma decisão estratégica é a matriz, né? Você fala, putz, que a gente tem que fazer aqui dentro para conseguir mudar uma, sei lá, eu vejo um exemplo, sei lá, você pedir uma autorização para uma ferramenta de acesso, você tem que pedir para América Latina, da América Latina passar lá para os Estados Unidos dá ok para voltar para a gente e voltar aqui e para ver se tem ocorrido. Então, é muito complexo mesmo essa analogia, né? Mas sim, o contexto também acho que ajuda, né, com relação a isso, porque tem empresas tipo Amazon. O que é uma empresa Amazon, né? O que ele faz? Eles são uma empresa de multisserviços, porque eles fazem tudo, eles fazem venda de livro, marketplace, ferramenta de desenvolvimento, cloud computing, servidores, segurança, transporte. Nos Estados Unidos eles têm supermercado, então é muito louco, né? Imagina você fazer uma transformação numa empresa que tem todos esses nichos, né? Cada nicho é diferente. Né? Provavelmente vai aumentar muito a complexidade. Então, acho que isso dificulta muito, muito mesmo. Massa. Para entrar... Posso fazer uma provocação rápida? Agora me despertou uma curiosidade aqui. Vou fugir do script aí que vocês conversaram, mas assim, puxando um pouco do que o Marcelo falou, me despertou uma curiosidade e queria ouvir de vocês. Pegando até um case de uma Amazon, por exemplo, que é uma empresa de sucesso, né? E de sucesso global, enfim. A mudança, ela só... E o Marcelo falou algumas vezes isso, dessa coisa da concorrência. A mudança, ela só vamos dizer assim, viável ou buscada ou algo importante no momento de crise, né, seja por uma concorrência ou por uma questão de negócio, ou a mudança ela pode ser algo que está na cultura da organização, independente do contexto assim que ela esteja inserido, no sentido de alguma ameaça, algo muito forte ali que ela precisa responder, ou não. Tá tudo bem, eu sou uma Amazon, eu domino o mercado, mas eu posso sim buscar ainda alguma mudança, ficar atento e me colocar um pouco à frente antes de eu sofrer alguma ameaça. Não sei se ficou clara a minha pergunta, Marcelo, se estiver. Eu queria ouvir a Silvia também. Bom, aí, minha opinião, eu não acho que a mudança ela só acontece por uma concorrência, eu acho que é um dos motivadores. E digo mais, assim, eu acho que se ela vou além, não sei se eu vou ser muito ousada aqui, mas se você tá mudando porque você enxergou que a concorrência tá mudando, você já tá atrasado. Aí você tá correndo atrás do prejuízo, né? Assim, se por esse cenário eu vejo assim, fico de olho ali se move, eu me movo. Ali se move, eu me movo. Ou seja, você tá sempre atrás, né? Enfim, acho que tem outros motivadores, assim, né? Tanto para concorrência, melhorar e tudo, por inovação, né? Sempre. Melhoria contínua, né? Por buscar um propósito, então às vezes continua mudando, tem empresas que têm propósitos
incríveis, assim, e até incríveis de acreditar, assim. Eu não sei se ainda tem esse propósito, mas, assim, há muitos anos atrás eu assisti uma palestra do Gui Teles. Ele era CEO, VP, sei lá, um C-level da vida aí da Uber. E ele falou que o propósito da Uber no mundo era transformar as ruas em parques. Era um rolê assim, o que ele queria dizer? Porque o transporte ele vai se tornar cada vez mais coletivo, né? As pessoas vão deixar de ter carros próprios, isso vai facilitar, lá na viagem, tá, gente? Isso vai facilitar muito o trânsito e nós vamos ter muito mais parques no mundo, porque não vai precisar de tanta rua. Nossa, eu posso estar falando assim com outras palavras completamente, então já peço essa licença aqui, esse disclaimer. Enfim, então, às vezes a empresa tem um propósito muito distante ali, então ela está sempre mudando, porque ela está buscando aquilo ali, né? Então, enfim, dei alguns exemplos aqui, mas de fato, acho que minha posição é essa, assim, cara, se você tá mudando só porque o do lado te incomodou, você já tá atrasado. Diz aí, Mar. Eu concordo, Marcelo. Foi o caso do banco, né, que o Marcelo falou, né? Será que o Itaú, o Bradesco, está usando o nome das marcas aqui, mas não é acho que não é uma crítica, julgamento, é só um exemplo, né? Será que eles mudariam se não tivesse nascido um Nubank, né, um Banco Inter, um Neon, né, a Neon, enfim, acho que é isso, né? Se tentou mudar é porque eles deveriam ter feito isso e não fizeram, beleza, agora tem que fazer porque alguém já fez, está dominando o mercado, né? Acho que é isso, né? Já estou atrasado. Eu concordo bastante com essa visão, né, de a gente, no momento que, se a gente está no mercado, se a gente não está olhando para a concorrência, está muito errado acontecendo, né, se a gente não está vendo, pô, que nem, a gente ficou eu trabalhei um tempo na Whirlpool, e cara, Electrolux era direto eles estavam falando de Electrolux, não, eles estão indo, então tinha um acompanhamento bem próximo, né, porque, querendo ou não, é uma ameaça, né, então, quando o cara decide fazer isso, já era, então, no momento que a Kodak viu que não ia ter mais fotografia e foi para digital, falou, já era. Pô, a Blockbuster, por exemplo, e é engraçado, né, porque a Netflix ofereceu o sistema de streaming para Blockbuster, e a Blockbuster falou, não, você tá maluco, velho, você não vai dar dinheiro. Que coisa, né, então, eu acho que empresas que já nascem com esse sangue, sabe, de provocativo, disrupção, de criar coisas novas, bom exemplo, Apple, eu acho que eles nunca pararam de buscar essa inovação, eles nunca pararam de inovar. Então, empresas que têm esse tipo de coisa, eu acho que estão no DNA. Empresas como algumas tradicionais que não tinham isso como DNA, passaram a adquirir porque falaram, meu, isso é um risco, assim, porque nada garante que eu vou conseguir continuar mantendo no topo, nada me garante que eu vou ter esse market share ainda. Então, muitas empresas começaram a investir em inovações em tecnologia. Eu acho que vi de exemplo a pandemia mesmo, né? Quantas empresas tipo, surgiram como uns big marcas da pandemia? iFood que foi que cresceu, Uber Eats, com todos os seus serviços, criaram outras marcas também, a Corner também, que eles fizeram, né, que é deles, cresceu de uma maneira absurda, assim, né? E foi de um dia para a noite, né? E quem ia esperar uma pandemia, né? Como a gente fala, quem vai prever isso? Ninguém vai prever, né? Por isso que a gente fala muito de complexidade, mundo complexo, né? Porque não é ordenado. Então, quando tudo isso acontece, a empresa acaba morrendo, né? E tem o que muita gente está falando antes de fragilidade, é bem isso mesmo, né? Que eles comparam muito com o osso. Fala assim, o osso, você tem uma maleabilidade e você quebrar, ele volta, né? No maioria dos casos, né? Obviamente. Mas é isso que as empresas acho que têm buscado hoje, e eu acho que um bom exemplo mesmo foi a própria Magalu, né? Como aconteceu, quando eu vi a Amazon pro Brasil, o medo que ia ser, assim, Magalu já era. Só que não, cara, se você for ver a história da Magalu, ela já foi disruptiva desde o começo, né? Existia um propósito por trás disso. E propósito muda. Para mim, ok, propósito muda, e tem que mudar mesmo. Então, acho que a mudança às vezes ocorre por ameaça, né? Mas também acho que ocorre também por boa vontade, assim, por já tá isso no sangue, sabe? Acho que respondendo a pergunta. Bom demais. Eu quero falar aqui, entrar no assunto de evolução versus revolução, mas vou aproveitar aí da sua
mega experiência com agilidade e vou te fazer uma pergunta. Você acha que tem muita empresa por aí achando que agilidade é mágica? Eu acho que tem, né, Cia? Acho que tem bastante, assim, muito... incrivelmente, a gente estava fazendo uma pesquisa, né, de, cara, como as pessoas estão vendendo agilidade, né? E acessando alguns sites de serviços, né, a gente vê realmente algo milagroso, algo que, cara, vamos usar esse frame que vai dar certo, sabe? Eu fiz esse comentário muito porque tem empresa que está querendo mudar, não sabe muito bem por quê. Né? Eu dei o exemplo lá atrás. E eu vejo as empresas falando assim, tá aqui. O meu pacote mudança, sabe assim, 4.2 2021 full, chama-se agilidade. Eu tenho essa sensação, assim, sabe? Você também tem? Eu tenho essa sensação também de... faz prospecção em clientes, né? Eu falo assim, não, aqui tem que usar Scrum. Você fala, tá, mas por que Scrum, né? Não, porque tem que ter Scrum Master, tem que ter PO, tem que ter Dev, tem que ter não sei o que lá. A gente falou, tá, mas... Tipo, se vocês já sabem, né, que tem que fazer, pra que contratar a gente, né? Não tem muito sentido, né? Às vezes vem na minha cabeça isso, né? Mas eu acredito, assim, que, cara, tem uma solução pronta que vai resolver todos os nossos problemas. Seria muito legal se fosse isso, de verdade. Cara, vamos usar o Scrum que vai resolver todos os nossos problemas, vamos usar o Kanban que vai resolver todos os nossos problemas. E não é bem assim, né? Então, eu vejo muito do mercado isso. Eu não sei se é entendimento errado do que a agilidade fala, do que a agilidade prega de fato, né? Ou a forma como... Aí tem várias provocações, que o manifesto não é claro, dá para ter entendimento errado. Tem um livro aí, tem um livro aí que também ajudou, né? Não vou falar o nome não, porque eu respeito muito o autor, Sim, né? Assim... Quem nunca leu, eu li também, eu tenho ele em casa, assim, que Cara, ele é uma porta, né? Pô, não dá, aquele título ali foi complicado, hein? Eu acho que foi muito comercial, né? Vamos dizer assim, né? Mas que nem hoje, tipo, eu não me arrependo de ter lido que, cara, tem bastante coisa que ele fala que é legal, mas realmente tem que entender, né? Você não tem que ir já falando, cara, quero fazer na metade do tempo, né, cara? Então, não é assim, né? A gente tem que entender, que nem acho que quando o Kanban tive bons professores de Kanban, né, com o Rodrigo Yoshimi, essa galera, eles falam assim, cara, gargalo sempre vai existir, mano. Não adianta, sempre vai existir. A questão é onde você aguenta ter o gargalo, né? A questão onde a gente consegue aguentar esse cara. Então, sempre quando a gente traz, né, é sempre nesse nível de conversa. E a Sil sabe mesmo, a gente conversando com o pessoal da Justa Interna também, a gente vê também um pouco de não, mas eu acho que tem que usar isso que vai dar certo nisso. Tipo, eu falei, cara, não sei, né? A gente vai ter que ver, vamos testar, né? Por isso que tem a habilidade. Né? No projeto, que a gente está fazendo um projeto muito grande, que eu falei que o Terato está liderando, é assim, não, fica tranquilo, os agilistas estão chegando aí. Sabe assim? Essa é a sensação. Sabe assim? Podemos mudar a música do Jorge. Relax, tipo, pode ficar de boa, que a galera aí da salvação do mundo tá chegando, enfim. Gente, o tema gestão da mudança, ele é tão amplo que a gente vai, né? Enfim, mas vou voltar aqui para uma pauta que eu queria passar. Mas você consegue falar um pouquinho para a gente sobre evolução versus revolução? Primeiro, assim, de contexto, conceito, né? E também de situações, assim. A gente falou um pouco de adaptação ao contexto, tudo acaba que está muito interligado, sabe? Uhum. Bom, na teoria mesmo, né? Acho que como a escola, o método Kanban fala mesmo, né? Tem os kaizens, né? Que são essas pequenas mudanças e pequenas melhorias, e tem o kaikaku, que são as revoluções. Tem certo e errado? Não tem certo e errado. Vi exemplos que o pessoal... Um exemplo super clássico é usado na linha de montagem do Toyota, que o cara ele foi fazer uma consultoria na Siemens, que o cara tem que fazer uma revolução para ter o resultado de cortar realmente o lead time de produção deles. E o cara foi cortando mês a mesmo. Falou assim, cara, isso aqui não vai existir, isso aqui não vai existir. E
teve gerente indo atrás, falando, não, vamos voltar que era antes, que não tá funcionando. Óbvio, quando você faz uma grande mudança, a resistência vai ser muito maior, né? Então, tem que entender bem, né? Entender as duas coisas. Acho que não tem um certo e um errado. É como de novo falando, depende do contexto. Só que, às vezes eu fico imaginando, falo assim, imagina a gente entrando em agente e fala assim, ó, a partir de hoje vai mudar isso. Vai ter umas 20 mudanças. Ó, agora vocês vão ser squad, não vai ter mais isso, aqui vai ser não sei o que lá. Imagina a confusão que vai gerar tudo isso, né? Imagina o quanto vai cair o rendimento, né? Das entregas, qualidade, né? Então, é questão de novo, a empresa está disposta, né, a fazer esse tipo de movimento? Sim, beleza. Não, tá, então vamos começar a pensar em etapas e tem planejar muito bem a mudança, né, de como ela quer, qual o objetivo de novo, né, e se vai fazer feito. Então, qual é a chance de a gente fazer uma grande mudança e errar? Qual é a chance de a gente fazer uma pequena mudança e errar, né? Acho que essa é a grande questão disso tudo. Nossa, engraçado, porque se alguém me perguntasse, eu, apesar de eu me considerar uma pessoa que arrisco bastante, eu ia falar evolução, lógico. Evolução pra quê? A chance de dar errado é mó grande e tal. Enfim, então você até abriu minha cabeça aqui, vou pensar melhor sobre isso. Eu queria trazer algumas outras provocações aqui, né? Eu peguei no Human Change Management Institute, que eles falam que existem 7 princípios básicos da mudança. Não sei se eu vou ter tempo para todas, então eu já vou pular aqui para a principal, que eu estou muito afim de falar sobre ela, tá? E vou tomar a liberdade aqui de ler, tá? Um dos princípios, tá? Algumas pessoas têm medo da mudança e não querem deixar o status quo que representa a sua zona de conforto. Medo e insegurança psíquica podem ser superados com uma abordagem humanizada da mudança. As grandes barreiras a serem superadas pelas pessoas afetadas pela mudança são o ego, no sentido de vaidade e orgulho, percepção de alteração e sua posição de status e poder, e, por fim, as agendas pessoais. Agendas pessoais são o conjunto oculto de nossas ambições e desejos ligados à carreira e que frequentemente não estão alinhados com as mudanças que serão introduzidas em uma organização. Por que eu não queria deixar de passar sobre esse ponto aqui? Eu já passei por... Aliás, eu já estive nesse lugar, vou ser super honesta aqui, e já passei por isso N vezes, onde a resistência à mudança, ela está totalmente ligada ao ego. E isso, quando a gente olha para a liderança, eu tenho uma sensação que acontece com uma frequência muito maior, né? Não acho que a gente não deve mudar porque a ideia não foi minha, a ideia foi do outro líder. Não acho que a gente deva mudar porque quem manda aqui sou eu, que temos, né, 2021, mas ainda temos, não vou nem chamar de líder, né, chefes, sei lá, que lidam dessa forma. Então, assim, não vai mudar porque eu não pedi para mudar, porque vocês estão mudando. Enfim. E apesar, gente, da gente ter... Nossa, a gente tem hoje, né, no mercado, empresas tão legais, assim, né, tão humanas, que respeitam muito os profissionais. Eu graças a Deus, acho que, né, sou suspeita para falar da Ajuste, acho que é uma delas. Mas eu ainda acho que o ego na nossa área, assim, de forma geral, aí eu vou juntar ali tecnologia com advertising, né, com publicidade, comunicação, marketing. Cara, ainda é um problema enorme. Enorme, assim. Então, Mar, você já passou por isso? É porque, assim, igual eu falei, eu não só passei, como, também não vou me expor esse ponto, contar o caso aqui não, mas já estive nesse lugar. Eu acho que eu fui meio resistente ali, porque tal, isso, né, quando eu era mais nova. Então, assim, fala aí, Mar. Eu acho que tem tudo a ver, né, com resistência, né, com ego, pessoas, né, e o humano é um ser
que não é ordenado, né? A gente não, por exemplo, como eu vou falar com a Sil, não é da mesma maneira que eu vou falar com outras pessoas. A gente tem que entender isso, né? E da maneira ainda como é cargo. Eu sempre gosto de me colocar no lugar do cara que não quer mudar, né? Pensando, cara, por que um cara não quer mudar, né? Então imagina, cara, eu fiz uma carreira de 30 anos, ralei pra estar aqui, tive que fazer muito sacrifício, vamos lá, então tem muita coisa em jogo, né? E querendo ou não, para algumas pessoas o ego é importante, né? De falar, olha, eu que fiz, olha, eu tô aqui fazendo um negócio super bom, ou algo que a agilidade não gosta, né? Que fala que é do herói, né? Do cara, nossa, se não fosse por mim, a gente não estaria aqui, né? Tive que trabalhar até meia-noite para a gente conseguir fazer a entrega. Isso não é romântico, né? Isso quer dizer que tem erro de processo, tem erro de fluxo, tem erro de planejamento. Então, quando a gente fala de ego, assim, é algo muito difícil, assim, realmente, né? De ter um embate, né? De falar assim, tá, ok, será que o que acontece se esse cara continuar, né? Aí realmente tem que ter uma liderança muito boa para ter essa visão, né? De falar assim, se esse cara continuar liderando pessoas, qual o prejuízo que eu vou tomar? Será que mais pessoas vão sair? Será que a área não vai mais desistir, né? Porque hoje, acho que grande parte das pessoas pedem demissão por causa desse tipo de liderança, né? Cara, você pode ter um time muito legal, mas você não topa com a liderança, assim. Então, e a agilidade vai no mesmo nível, né? O time tá querendo, mas parou ali no cara de ser o patrocínio. Parou no cara de ser essa gestão, né? Então, muitos casos que eu vi acontecendo é que a agilidade vem com aquela história, né, de autogestão, de vamos fazer algo horizontal. Ok, então o que você faz com esse monte de gerente, né, que são de média gerência? O que acontece com esses caras? O pessoal fala assim, mano, já era, vou pra rua. Então o que eu vou fazer? Vou defender o meu, cara. Falar, meu, não tá funcionando, isso aqui não vai pra frente, olha, 3 meses e olha essas métricas aí, não estão falando nada. Olha essa vazão aí, que quer dizer esse throughput aí, nossa, tá muito baixa. Quando eu fazia, não era assim quando eu estava organizado no meu time, né? Então, aí você já gerou uma baita de uma resistência, né? Então, eu acho que está totalmente coligado com isso. Por isso que quando eu vi alguns andamentos, né, de transformação ágil, o pessoal começa com a direção lá, tipo, forte, e começa com a base e vai espremendo, né? Como se fosse um sanduíche, assim. Mas é engraçado que eu já perguntei vários amigos meus que trabalham em várias empresas e falei assim, e a transformação ágil dessa empresa? Eles, é o quê? Tá lá, né? Então, às vezes pode ser. Tá transformando, né? Mas eu entendi um pouco da dignação, né? Que parece que tem um problema, mas eles meio, vamos deixar isso aqui meio de lado que a gente não quer briga com isso daqui, não, né? Então. Você me deu uma deixa, eu vou falar rapidinho aqui do outro ponto, tá? De outro princípio que eu achei muito curioso. O silêncio comunica. E quando não dizemos nada, estamos dizendo muito. Pior, estamos permitindo que a gestão da comunicação seja conduzida pela especulação daqueles que estão em estado de luto antecipatório organizacional. Gente, esse termo, assim, eu achei pesadíssimo. Mas, porque você falou um ponto aí, Má, que aí eu queria saber o seguinte, cara, quando eu li sobre esses 7 princípios da mudança, eu fiquei pensando, cara, como você identifica a oportunidade de mudança num time silencioso? Eu acho que bate muito com aquele negócio que a gente estava falando de transparência, né? De ter essa parte comunicativa, de ter... Que nem, por exemplo, mundo de dev são um pessoal que é mais na dele, assim. Os grupos que eu trabalhei eram pessoas que... Tinha um cara lá que falou assim, cara, se me deixar aqui na frente do computador o dia inteiro só codando, é isso que eu quero. Eu não quero ter interação com pessoas. E é engraçado, né? Agora eu vou fazer já vou me entregar, né? Como você já se entregou um pouquinho a isso. O motivo de fazer computação era para não ter interações com pessoas, cara. Eu quero mexer com código e é isso. Eu não quero ficar falando com liderança, falando onde eu tô, né? Tipo, o Guspe caiu na testa, o mundo dá voltas. Né? O famoso mundo dá voltas, né? Mas hoje eu entendo realmente o porquê é importante, né? A gente se comunicar. Porque muitas coisas são mal resolvidas por causa de falta de comunicação, né? E isso é fato, assim. Então, empresas que se comunicam bem
Eles não precisam ter, às vezes, os melhores profissionais tecnicamente, mas só pelo fato de como a informação ocorre, aquilo é muito efetivo, né? E acaba indo para um ponto realmente para o objetivo de fato, né? Então, eu acho que tem totalmente a ver com transparência e realmente, se tá nesse silêncio, quer dizer que, já tem uma resistência, assim, mais do mesmo, né? Então, eu vou continuar fazendo. Suspeite do silêncio também, né? Suspeite do silêncio. Legal. Gente, a gente está chegando ao final aqui dessa live de hoje, né? Eu queria muito agradecer ao Marcelo, né? De verdade, assim, nossa, incrível, assim. Eu gosto muito, né? Rasgar uma seda aqui. Eu gosto muito de trabalhar com o Terada. Eu acho que ele é muito pé no chão e ele traz sempre palavras de realidade, assim. Então, Mar, muito obrigada. Ramon, como sempre, muito obrigada pelo convite. Espero que tenham tido comentários legais aí. Queria agradecer também, né? Todo mundo que estava aí. Valeu, Sil, pela oportunidade. Valeu, Ramon, pela oportunidade. Quem sabe não tenha mais aí, vamos que vamos, né? Mudança sempre, gestão de mudança organizacional sempre é um papo muito longo, né? Quando eu já vi, já deu o horário e é isso. Mas muito obrigado pela oportunidade aí, pessoal. Valeu.